amor ao chicote. Pondé, o filósofo britânico John Gray, de quem a gente já falou aqui no programa, lembrou no livro dele O Silêncio dos Animais que muitas revoluções que derrubaram, por exemplo, o antigo regime na França, os czares na Rússia, o Shah no Irã, eles acabaram redundando em novas tiranias, não é? E os regimes que foram erguidos acabaram sendo opressores tanto quanto o antigo. Ou seja, ele diz que as revoluções beneficiaram muita gente, evidentemente, mas entre esses benefícios não estava o aumento da liberdade, nesses casos principalmente. Então, eu te pergunto, você concorda com ele quando ele diz que, diante de algumas revoluções, as pessoas que derrubam tiranos se sentem livres para tiranizar outros grupos? Não tenho nenhuma dúvida. Inclusive, Thaís, fala-se muito de liberdade para cá, liberdade para lá, liberdade de expressão assim, assado, né? Está na moda no Brasil essa discussão, mas a dita preocupação de muita gente com a liberdade de expressão, a liberdade em geral, é fake, completamente fake, né? O grosso das pessoas vive muito bem sem liberdade de expressão. E entre liberdade e o emprego, num partido qualquer ou no governo, prefere o emprego e que seja zerada a liberdade. Porque, inclusive, exemplos que você deu, por exemplo, não é o caso, os nazistas não derrubaram, digamos assim, um regime autoritário, como foi o caso dos bolcheviques da Rússia, como foi o caso da Revolução Iraniana Islâmica contra o Shah Reza Pahlavi, como foi o caso do antigo regime na França. Mas, desses regimes que são totalitários, que se instalam na Revolução ou antes, uma das características que faz com que as pessoas deem uma adesão silenciosa é justamente situações como essa. Você só arruma um emprego bom, você tem uma garantia melhor, certo? Então, através desse processo de controle, então quando a gente fala em controle, a gente não deve pensar só em alguém que controla, o caso diante de algumas formas de controle políticas que existem no mundo, a dominatrix é quase uma coisa ingênua, né? Se você comparar, né? É quase uma forma de controle lúdico, que de fato é, né? Para quem gosta do jogo. Quando você fala de formas de controle como isso, o sujeito que faz a revolução, como os casos que você denominou, ele faz a revolução, inclusive a violência e a tirania dele agora está qualificada como sendo uma tirania pró-bem. Do bem. Exatamente. Uma das hipóteses que ele levanta é essa. Então, você, depois de feita a revolução, vitoriosa a revolução, você tem que eleger inimigos internos até para sustentar essa euforia revolucionária. Eu também suspeito, sabe, Thaís, que a ideia de você se arrumar como uma forma de poder, para você conseguir manter a vida mansa, tranquila, segura, é que o controle, na verdade, a gente tem tanto pânico do desamparo, do sofrimento, que você prefere calar a boca. Se você imaginar, por exemplo, hoje, no Brasil mesmo, você tem uma gama de temas que você não pode falar. Porque se você falar ou criticar, seguramente você vai ter problema. Então, o controle, ele, quanto mais invisível ele é, pior ele é. Né? Porque você não sabe direito de onde ele está vindo, qual é a forma através da qual ele se manifesta. Quando você fala dos bolcheviques, ou você fala dos revolucionários franceses, ali pelo menos aquilo era claro. E eu tenho sempre uma suspeita, já falei isso, já escrevi. Na realidade, aqui eu estou seguindo muito perto um outro filósofo, esse já falecido, em 95, chamado Cioran, né? Um romeno radicado na França. Eu tenho uma leve suspeita de que entre uma pessoa basicamente corrupta por dinheiro e alguém que se acha absolutamente reto, representando o bem, a primeira é mais de confiança. Então, aproveitando que você foi para o campo da filosofia, você concorda com Rousseau, que tem aquela famosa frase que os homens nasceram livres, mas por toda parte
estão acorrentados, ou você tende a concordar mais com Alexander Herzen, que na verdade é escritor e jornalista russo, não é filósofo até onde eu sei, né? Mas ele diz que ele tira um sarro dessa frase do Rousseau, dizendo, olha, mas falar isso, que os homens nasceram livres e por toda parte estão acorrentados, é a mesma coisa, diz ele, do que falar, pois é, os peixes nasceram para voar, mas por toda parte eles estão nadando. Quem que você acha que tem razão? Bom, é claro que eu concordo com o que fala o Herzen, né? Assim, apesar de que o Herzen, a gente também colocaria ele à esquerda. Mas é que Rousseau é, de certa forma, antes dessa coisa de esquerda e direita. Mas a esquerda coloca Rousseau à esquerda. E, na realidade, ele é um grande espécie assim, de inspirador, até de Marx, nesse sentido, né? E enquanto que o Herzen, ele foi exilado, viveu grande parte da vida na França, na Inglaterra, e tinha revistas em que ele criticava o regime czarista. Ele foi um grande estimulante dos socialistas, estimulador dos socialistas. Eu estou dizendo isso para dizer que o Herzen, ele tinha uma prática política, jornalística bastante densa, né, na crítica ao regime czarista. Enquanto que o Rousseau é um teórico, né, um teórico. E a ideia de dizer que o homem nasce livre, o que ele quer dizer exatamente? O bebê? Se eu tomar essa frase no sentido empírico concreto, então um menino nasce, uma menina nasce, e a gente olha e diz, eles nascem livres. Por quê? Eles nascem livres, inclusive livres de si mesmos, porque eles nem sabem quem eles são, né? Eles não têm uma gama de funções fisiológicas que são necessárias estarem maduras para eles conseguirem entender o mundo e saber quem eles são. Não funciona logo que nasce. A gente nasce prematuro, né, de certa forma. Então, aí é uma liberdade que não é liberdade, nesse caso, né? Liberdade de ficar se batendo. É uma liberdade teórica e abstrata. Absurda. Inclusive, o bebê, quando nasce, está ainda mais submetido ao controle e à possível violência. Então, se for o bebê, a afirmação já é uma besteira. E a falta de autonomia. Zero autonomia, né? Agora, se a gente entender que o homem nasce livre, não no sentido de quando nasce o bebê, né? Aí, claramente, eu estou na abstração. Totalmente. É que o Herzen tem na cabeça. É total abstração. Porque quem é esse homem que nasce livre? É o homem que está na cabeça do Rousseau, que ele constrói para dizer que todo o sistema social que existe até hoje é corrompido, é violento. Então, é mais ou menos assim, é um trajeto que é uma espécie de mito platônico empobrecido.